Vamos para o quarto e último bloco, pessoal. Nós findamos o terceiro bloco falando do artigo 110, que fez referência à prescrição depois de transitar em julgado a sentença final condenatória. Vamos para o artigo 111, ainda no termo da prescrição. Tá? O artigo 111 faz referência ao termo inicial da prescrição antes de transitar em julgado a sentença final. Tá? Vamos para a redação do artigo. A prescrição antes de transitar em julgado a sentença final começa a correr. Então, a prescrição antes da sentença final pode começar a correr. Aí vem os incisos, tá? Ele traz... São 5 incisos, tá? Vamos lá. Do dia em que o crime se consumou. Então, a prescrição antes... Nós estamos falando dos casos prescricionais antes de transitar em julgado a sentença condenatória, tá? Prescrição inicia, uma opção, no dia em que o crime se consumou. Tá? Inciso segundo, no caso de uma tentativa, do dia em que causou atividade criminosa, do dia em que cessou. Tá? Ele tentou, cessou, a partir daquele dia começa a contar com prescrição. Inciso terceiro, nos crimes permanentes, do dia em que cessou a permanência. Inciso quarto, nos crimes de bigamia e nos de falsificação ou alteração de assentamento do registro civil, da data em que o fato se tornou conhecido. Ou seja, bigamia, falsificação, etc, documentos do registro civil, no dia em que o fato se tornou conhecido. Enfim, no dia que se tornou de conhecimento público o fato criminoso. Tá? Inciso quinto, nos crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes previstos nesse código ou legislação especial. Aí a relação dos crimes específicos contra a dignidade sexual de crianças, etc., tá? Vai ser na data em que a vítima completar 18 anos. Até ali, não. Tá? Salvo se esse tempo já houver sido proposto, salvo se nesse período de tempo já tiver sido proposta a ação penal. Tá? Por que essa questão? Porque nós estamos falando do termo inicial de prescrição antes de estar em julgado. Então, até completar 18 anos não efetiva, mas se nesse meio tempo se for proposta a ação penal, poderá começar a contar o prazo prescricional. Bom, vamos para o artigo 112. Veja bem que o tema da prescrição ele é complexo e ele demanda uma vária gama de artigos. Né? Veja bem que isso ocorre de maneira bem extensa. O artigo 112 traz a questão do termo inicial de prescrição após sentença condenatória irrecorrível. Ou seja, sentença que não permite mais nenhuma modalidade de recurso. Tá? Redação do artigo 212. No caso do artigo 110, que nós já abordamos, a prescrição começa a ocorrer do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para acusação ou que revoga a suspensão condicional da pena ou livramento condicional. Então, a prescrição começa a ocorrer no dia em que transita em julgado, transitou em julgado, a partir daquele dia, né, após a sentença final, tá? Ou quando se revoga a suspensão condicional. Ele se revogou a suspensão condicional, livramento condicional, ou seja, ele cumpriu a dívida dele, a partir daquele dia começa a contar a prescrição. Inciso segundo, do dia em que interrompe-se a execução, salvo quando o tempo de interrupção deve computar-se da pena. Tá? No dia em que interrompeu-se a execução da pena. Tá? Cumpriu, interrompeu-se. A não ser no caso que se parou de contar a pena por algum motivo. Tá? Alheio ao modo normal. Artigo 113, prescrição no caso de evasão do condenado ou de revogação do livramento condicional. Então, o artigo 113 traz questões, por exemplo, de fuga, quando o condenado vai evadir-se, foge do presídio, do sistema prisional. Tá? Como se dá a prescrição nesses casos? O que diz quando se revoga o livramento condicional? Artigo 113, a redação diz o seguinte: no caso de evadir-se o condenado ou de revogar-se o livramento condicional, a prescrição é regulada pelo tempo que resta de pena. Ou seja, em ele fugindo, ou ele tendo que voltar ao sistema prisional, a prescrição vai ser contada a partir do tempo restante de pena a ser cumprido. Tá? Artigo 114, prescrição da multa. Agora nós vamos nos remeter mas existe prescrição da multa? Existe, e vou explicar para você. Até esse artigo 114 apresenta 2 incisos que fazem referência a isso. A redação do artigo 114 diz o seguinte: a prescrição da pena de multa ocorrerá, inciso 1º, em 2 anos quando a multa for única, combinada ou aplicada. Ou seja, a prescrição da pena de multa vai se dar em 2 anos, quando for uma multa só.
Tá? Inciso segundo, no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente combinada ou cumulativamente aplicada. No caso de baixo, vai ser no mesmo prazo que foi aplicada a pena privativa de liberdade. Quando a multa for alternativa, tá? Aqueles casos da pena tal ou multa. Tá? Ou nos casos quando a multa foi combinada, aplicada também a pena base. Nesse caso, vai se relacionar com a prescrição da pena privativa de liberdade. Tá? Pessoal, o artigo 115 ele é interessante porque ele traz uma questão que aborda a redução dos prazos prescricionais. Em que termo nós estamos falando? Vamos lá, redação do artigo 115. São reduzidos da metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 anos ou na data da sentença maior de 70 anos. Então veja bem, a importância desse pequeno artigo. São reduzidos pela metade, ou seja, a prescrição, o prazo da prescrição vai ser reduzido pela metade, exatamente pela metade, quando o criminoso em questão, no tempo do crime, ou seja, quando ele executou o crime, ele era menor de 21 anos, ou quando foi sentenciado, condenado, ele era maior de 70. Então, essas duas observações são importantes e têm que ser feitas. Bom, artigo 116, ele traz a questão das causas impeditivas da prescrição. Ou seja, causas que vão impedir o exercício do instituto da prescrição. Tá? Vamos lá, redação do artigo 116. Causas impeditivas de prescrição. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Ou seja, antes de passar em julgado, de efetivamente se julgar a sentença final, a prescrição não poderá correr. Inciso 1º, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Ou seja, enquanto não for resolvida em outro processo relativo a que tenha relação com um caso em questão, tá? Que não tenha efetivamente a comprovação da existência efetiva do crime. Por óbvio, nós não podemos falar, né, do fato de correr a prescrição se nós não temos ainda a excelência na certeza da autoria do crime. Inciso 2º, enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro, por exemplo, a prescrição se refere ao cumprimento da pena no Brasil. Em ele estando cumprido pena no estrangeiro, essa prescrição começará a contar quando ele iniciar a pena aqui ou quando estiver relacionada à pena no Brasil. Tá? Se ele está cumprindo pena no estrangeiro por um crime cometido lá, a prescrição não conta nos nossos moldes penais. Tá? Parágrafo único do artigo 116 diz o seguinte: depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo. Veja bem, depois de passou a sentença condenatória, tá? A prescrição não vai poder correr enquanto o condenado estiver preso por outro motivo. Tá? Por quê? Porque é preciso que ele conclua essa situação para poder se considerar ter prescrito, tá, efetivamente, para que ele volte a ser considerado apto à conviver à sociedade na questão da sua ficha ser novamente efetivado como cidadão primário. Tá? Artigo 117, um artigo com várias observações a serem feitas. O artigo 117 diz o seguinte: o curso da prescrição interrompe-se. Aqui faz relação à interrupção da prescrição. Inciso 1º, pelo recebimento da denúncia ou da queixa. Tá? Recebeu a denúncia ou a queixa, interrompe-se a prescrição. Pela pronúncia do réu. Pela decisão confirmatória da pronúncia. Pela publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis. Quando for publicada a sentença, tá? Ou acórdão recorríveis, ou seja, acórdão que ainda permite recurso. Pela publicação da sentença, pelo início ou continuação do cumprimento da pena. Tá? Iniciou a cumprir a pena, tá? Ou continua cumprindo, se ele perder lá o livramento condicional, por exemplo, interrompe-se a prescrição para que ele cumpra aquele período a ser cumprido com a justiça. Pela reincidência. Se ele for a reincidência, interrompe-se na hora a prescrição. Tá? O artigo 117 nos apresenta 2 parágrafos. Parágrafos importantes. O primeiro diz o seguinte: executados os casos dos incisos 5 e 6, que é pelo início ou continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência, a interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime. Tá? Ou seja, se
no início ou na continuação do cumprimento da pena ou pela reincidência, a interrupção da prescrição vai se estender a todos os autores envolvidos no crime. Tá? O parágrafo 2º diz o seguinte: interrompida a prescrição, salvo hipótese no inciso 5, inciso 5 que é pelo início ou continuação do cumprimento da pena, todo o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção. Ou seja, interrompida a prescrição, tá? Nos casos específicos do início ou da continuação do cumprimento da pena, o prazo começa a correr novamente do dia da interrupção, quando a pena for interrompida, efetivamente. Tá? Bom, artigo 118 fala das questões das penas mais leves, ou seja, nas penas mais leves prescrevem com as mais graves. Ou seja, que diz, qual é a relação que se faz aqui? Ainda no artigo, especificamente falando do artigo 118. A pena de multa, por exemplo, imposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade, ela prescreve no mesmo prazo. Então a pena de multa é uma pena mais leve, mas a pena privativa de liberdade, por óbvio, é uma pena mais pesada. Mas no caso específico que refere ao artigo 118, a pena de multa vai prescrever junto com a prescrição da pena privativa de liberdade, tá? No mesmo prazo desta. Artigo 119. No caso do concurso de crimes, lembrando que, tá, quando falamos em concurso de crimes, estamos falando da configuração de mais de um crime, tá, numa situação. Então, o artigo 119 tem a seguinte redação: no caso do concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente. Então, mesmo havendo concurso de crimes, tá, onde muitas vezes as penas são analisadas e tem um somatório da simetria final, mas no caso da prescrição, a extinção, tá, da punibilidade, ela vai incidir sobre a pena de cada um. A extinção da punibilidade do crime tal vai se dar na pena tal daquele crime. Tá? Por quê? Porque pode haver a extorsão mediante sequestro. Tá? Então, um roubo seguido de morte. Então, nós temos situações em que se avaliará casos das penas específicas. Óbvio que nós teremos um montante final, mas no caso configurado pelo artigo 119, estamos diante de um caso em que a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada crime isoladamente. Tá? Bom, artigo 120, estamos indo para o final da aula de hoje. Tá? Aqui é mais uma... Na verdade, o artigo 120 ele traz a questão do perdão judicial. Perdão judicial. Então, qual é a redação do artigo 120? A sentença que conceder perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Tá? Então, se o camarada tiver o benefício do perdão judicial, tá, ela não vai configurar como reincidência, porque ele foi perdoado legalmente. Tá? A partir desse momento, não pode considerar a situação ocorrida até então, porque ele foi perdoado. Tá? Como diz o artigo, a sentença que considera o perdão judicial não será considerada para efeitos de reincidência. Tá bom? E para fechar aqui a nossa abordagem, eu faço uma pequena comparação entre a prescrição e a decadência para fins de revisão. A prescrição extingue o direito de punir do Estado, enquanto a decadência atinge o direito do ofendido de promover ação penal privada. A decadência ela é a perda do direito de se pronunciar através de queixa ou de representação do seu representante legal. Tá? Essa é a principal diferença do Instituto da Prescrição do Instituto da Decadência. Tá bom? Pessoal, fechamos a aula de hoje aqui. Fique com Deus, espero que tenham conseguido aproveitar o máximo. Fico à disposição nos canais de comunicação e no meu WhatsApp privado. Até a próxima aula, um grande abraço.